Alô, estamos começando mais um podcast do Bioma 7. Aqui é onde você pode ser tudo o que você imaginar, desde que você seja você mesmo. Este é o Bioma 7 e hoje o assunto é muito interessante e importante para quem quer que seja, porque nós vamos falar hoje sobre direito penal, direito criminal, com três criminalistas muito especializados, autoridades nesse assunto. Estamos aqui com o Dr. Márcio Costa, este que está aqui à minha esquerda, o Dr. Ralph Lins e a doutora Mariana Guidini. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende, né, para que hora do dia a pessoa está assistindo. Eu gostaria de desejar boas-vindas a vocês e muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Obrigado. Eu quero começar, então vamos começar com as damas, né? Vamos lá. Doutora Mariana, dentro do direito criminal, qual é a sua área de atuação e o que mais te atrai dentro desse escopo? Bom, eu atuo na área criminal em si, atuo também com o Tribunal do Júri e também faço parte de algumas comissões temáticas dentro da OAB Paraná, né, onde eu ocupo atualmente o cargo de relatora, né, na Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB Paraná, faço parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná e ocupo uma cadeira no COMPED, representando a OAB, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas aqui da Prefeitura de Curitiba. Então a gente já acabou de notar aqui que só 1/3 a gente já tem muito assunto para conversar. Doutor Ralph, seja bem-vindo e me diz aí, qual é a sua especialidade e o que te atraiu a ser um advogado? Boa noite. Minha especialidade é o direito criminal, né, como de todos aqui. Gosto muito do Tribunal do Júri, né, é uma área apaixonante. Poucos advogados atuam na prática. Não é fácil atuar no Tribunal do Júri, né? É muito diferente dentro do direito criminal. Mas no direito criminal, da ação penal, ali, no geral, a gente também trabalha na área, né? Tem um escritório com alguns advogados que também atuam na área criminalista. Eu faço parte atualmente da comissão do direito desportivo. Foge um pouco do criminal, né? Até sou auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Futsal do Paraná. Já fui atuante da comissão de advogados criminalistas, algumas pós-graduação em Tribunal do Júri, alguns cursos de especialização, mas dentro da OAB atuante mesmo no curso na comissão do direito desportivo. Outro assunto já completamente diferente que também a gente pode abordar aqui. Doutor Márcio Costa, por que o direito criminal e qual é a sua especialidade? Bom, eu sou militante do direito penal há muitos anos já, faço parte de algumas comissões da OAB Paraná, da comissão do Tribunal do Júri e também da comissão das prerrogativas. Atuo por paixão dentro do direito criminal e hoje a minha vida é o direito criminal, é estudo das leis. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, que aqui nós vamos desmistificar muitos assuntos, vamos tratar de tudo com uma linguagem muito coloquial para você entender sobre o juridiquês. Existe isso, né? No tribunal, eu sou ator e eu, no meu primeiro ano de teatro, pelo menos uns 4 atores que começaram a fizeram só um ano, porque eles eram advogados, para aprender a atuar num tribunal do júri. Aí eu já vou lançar a primeira pergunta, quem quiser responder, fique à vontade. O tribunal de júri é um lugar de uma atuação muito importante no que se diz respeito à atuação mesmo do ator advogado para convencer a plateia, o júri e também os jurados, né? E para confrontar as ações, né, de acusação e de defesa. Como é que é isso no dia a dia dentro desses tribunais? Posso? Olha, a gente, quando está na tribuna, realmente, a gente tem que ser um ator, porque a gente está ali para confrontar, entre aspas, o Ministério Público, defender o direito do nosso cliente, porque, em primeiro lugar, a gente não defende o crime, a gente defende direito, porque nós, advogados criminalistas, a gente sofre bastante preconceito. Porque você defende bandido. Porque você defende assassino. Não, a gente não defende. A gente defende
o direito dele. Assim como a vítima tem direito, tem também, justamente pelo fato da vítima ter direito, que ele está ali sendo julgado, né? Porque se a vítima não tivesse direito, ele não ia haver julgamento. E ali a gente também tem que procurar convencer também os jurados, porque eles são pessoas do povo, eles são pessoas da comunidade, eles são pessoas leigas, então eles não sabem o que é uma qualificadora, eles não sabem o que é uma atenuante. Então a gente está ali, ao mesmo tempo que a gente tem que usar a técnica do direito, nós também temos que usar uma linguagem menos formal para estar convencendo, para estar explicando para os 7 jurados que estão ali, que vão dar o veredito se é culpado, se é inocente, ou se é culpado, se vai ser uma, né, com as agravantes, com as atenuantes, para a gente poder convencer eles, explicar para eles da melhor forma todo o processo. Né? Então, a gente tem que estar preparado, sim, porque ali a gente entra num debate com o Ministério Público que, às vezes, acalora, né? Mas a gente tem que tentar manter a concentração ali, mas focado mais nos jurados. Né? Porque o juiz ali, ele está ali, lógico, ele está presidindo, ele vai presidir, para que não, né, vamos colocar assim, não vira aquela bagunça, mas ele depois, ao final, ele vai só tá ali para dar a sentença. O juiz não vai chegar no final, contrariar o jurado e falar, não, ele está inocente. Não concordei, ele é culpado. Não. Ali, né, nesse caso, no tribunal do júri, não é esse o papel do juiz. É claro que a habilidade de um advogado dentro de um tribunal do júri é muito importante para que o advogado consiga ou fazer com que a lei seja cumprida de acordo com o tamanho da pena ou da absolvição do réu que está sendo defendido ali. Mas a gente ouve muito no dia a dia, eu tenho certeza que você que está aí assistindo a gente já ouviu bastante. Quanto mais caro você pagar um advogado, mais você é liberado da cadeia. Existem muitas essas coisas. Eu gostaria que vocês fossem sinceros para explicar para quem está assistindo como é que isso funciona na prática. Vamos lá, Mauro. O Tribunal do Júri ele foi criado já há 203 anos no Brasil, né? Eu digo que ele é o maior símbolo de democracia no país nosso, é o Tribunal do Júri. Quando a gente vai voltar um pouquinho naquela primeira pergunta sua lá, que eu tenho algumas colocações para fazer, que é assim, né? Quando fala assim que o advogado, o tribuno que chama, né? Ele é um ator. Eu já saio totalmente dessa situação. Eu vejo que o Tribunal do Júri, você começa desde a hora que você vai dentro de uma delegacia defender o acusado de um crime de homicídio. Existem algumas situações que, depois mais para frente, a gente pode passar a falar delas também, que vão impactuar diretamente na hora do plenário. Então, o advogado, o tribuno do júri, eu digo que ele tem que ser um pouco filósofo, historiador, conhecer de todos os meios jurídicos ali. O processo penal ele tem que conhecer inteiro, a princípio. E também tem que saber atuar. Porque você tá falando para pessoas do povo. Você não está falando com um juiz togado ou um desembargador. Você está falando com pessoas do povo. Brinco ainda que no último júri que eu fiz, eu estava com o Dr. Ralph, eu ainda contei uma história lá que até o Ministério Público deu risada, e era o que eu precisava naquele momento. Porque tem horas que o jurado está disperso. Aí você fala, fulaninho, sabe aquela situação lá atrás, ele tá tentando dormir, porque já está cansativo. Sim. Quando você chega lá dentro do plenário, já se passaram horas. Você já fez inquirição de testemunha, você já fez a inquirição... Às vezes até dias, né? Até dias. Então, quando você chega lá, é a última fôlego que o seu cliente tem ali, de você tentar convencer. Alguns pensam que você ganha é o melhor orador. Eu entendo no Tribunal do Júri, não sei vocês, colegas, que o júri ganha na inquirição das testemunhas. Exatamente. É ali que o advogado se destaca. Uhum. É como você faz a pergunta para quem está sendo acusado, para quem está sendo ouvido, e você transporta essa ideia para os jurados entenderem. Porque duas coisas muito, muito diferentes o fato e indícios, né? Quando a pessoa chega lá dentro, está cheia de indícios, mas os fatos realmente, você, advogado, arranca das testemunhas e arranca do seu cliente, tenta transportar essa ideia para quem está julgando, que é os jurados. Aí vem minha pergunta, então eu vou fazer para você, Dr. Ralph, é o seguinte, dentro de tudo isso que foi falado aqui até agora, eu acho que o grande desafio de vocês que são não só advogados, que são ativistas do direito, pelo que eu entendi muito bem, desmistificar essa história. A pessoa assiste o Law and Order na televisão e acha que entende tudo de um tribunal de júri. Eu acho que o grande desafio de vocês que são ativistas disso
é trazer para o público essa coisa de nós estamos aqui para proteger o cumprimento da lei para o nosso cliente. Talvez eu falei uma besteira ou não? Não, é assim, ó, essa questão até da desmistificação, o pessoal fala, é uma situação teatral, é uma situação ali que você vai ter que demonstrar pulando, gritando. É igual o Dr. Márcio falou. A questão dos debates orais, que é o que mais é trazido, é 1h30. Às vezes mais 1 hora, às vezes 2h30, se tem mais um jurado. Mas o processo de um crime de homicídio são processos que demoram anos. Nós temos um júri que eu estou atuando com a doutora Mariana no Rio Grande do Sul, que é 2007, se eu não me engano. 2007. Então, assim, ó, olha o tempo que demorou até lá. E aí, o que é mostrado, é que a mídia mostra o que dá Ibope. Então, da Ibope o advogado acalorado, numa briga ferrenha ali, mas é um tempo ali que demora desde a delegacia, igual o Dr. Márcio falou até agora, que demora anos. E o difícil do trabalho do Tribunal do Júri é a questão de que, às vezes, o que não criticando, mas o que da mídia é você trazer uma situação ali que causa algum debate. Se você falar que aquela pessoa é boazinha, fez aquela situação, não traz Ibope, então não é mostrado dessa forma. Então nós já entramos com o nosso cliente no Tribunal do Júri condenado. Exatamente. Você entendeu? Até ouvi um podcast de um advogado falando que eu concordo plenamente com ele. Ele teve um júri bem extenso, que demorou 8 dias. Ele quis que demorasse tanto tempo. Eu não acho legal, antes de ouvir ele, porque a pessoa ela fica totalmente desvirtuada de celular, desvirtuada, cansada. Ela tem família, ela tem filho e tal. Estressante. Só que daí ele quis fazer dessa forma para a pessoa, para tentar fazer uma lavagem nela, para tirar toda aquela informação que ela tinha sobre o caso fora da mídia. Porque às vezes é um caso de repercussão e fica vários dias ali. A gente tem alguns casos que ficam vários dias na mídia ali. Então a gente... E é interessante a questão de estratégia, que até talvez uma próxima pergunta seria isso. Eu estou entrando muito na questão do Tribunal do Júri, porque a gente trabalha, é uma equipe. É dificilmente o advogado que trabalha sozinho. Então a gente pensa em todos os detalhes. Por exemplo, nós temos um menino no escritório lá, um pessoal no nosso escritório, que ele estuda o jurado. Entendeu? Porque são vários jurados que são selecionados, né? São 7 que ficam lá julgados, mas você pode se abster de 3, o Ministério Público pode se abster de 3, às vezes são mais do que um acusado. Então, são várias abstenções, então o fórum tem que trazer um número de pessoas ali contando em todas as abstenções. Inclusive, teve um júri que eu fiz com o Dr. Márcio, que eram vários advogados, todo mundo se absteve lá, não quis, excluiu aqueles jurados, e acabou. Nós tivemos que remarcar o júri por conta disso. Então, voltando ali, a gente faz um estudo do jurado, pensando se é um cara muito ativista na internet, dependendo da situação é ruim, se é um cara mais técnico, se é uma mãe de família. Então, tudo a gente pensa, nem sempre dá certo, mas a gente já vai trabalhando dessa forma, pensando lá na frente. Sim. Que daí, como o júri normalmente é cansativo, é uma situação que demora muito, a pessoa fica dispersa. Esse júri que o Dr. Márcio deu de exemplo, durou 2 dias. Então, a gente foi sair de lá 2 horas da manhã. O pessoal estava muito cansado. Sim. No outro dia foram os debates. Eles dormiram tarde e acordaram cedo. Então, demorou-se muitas horas. E, ao final, são esses debates, a parte que eles falam que é teatral, a pessoa está cansada. Então, nós temos que fazer com que ela se atente ao caso ali no debate. Porque a gente tirou alguma informação da testemunha, mas ela vai voltar depois da nossa fala. Então, inclusive, eu gosto de falar nomes dos jurados ali. Então, senhor Mauro, o senhor lembra da pessoa dar uma olhada assim, porque é cansativo? A pessoa dá uma olhada, ela pensa diferente, fala, na verdade. O Dr. Márcio contou uma historinha que eu brinco com ele, foi engraçado, ele absolveu o cliente dele. Talvez um pouco da historinha ajudou. Então, o júri, a parte teatral, que é dita também, que eu não concordo 100%, porque demora muito tempo, é essa historinha que conta para trazer de volta, faz um gesto ali para trazer o resgatar, jurado de emocionar, volta. provocar. Atenção, entendeu? Você Essa dar é a atenção. situação Que que a assim, gente o vive. teatro que eu quis dizer, que às vezes as pessoas pensam o teatro é a falsidade, não é uma no sentido de atuação, né? é no sentido do atuar, Exato. né? Isso. E Do você tem que ter, interagir. você tem que Não, ter mas mesmo. O juiz é um Né? ator. Não na É, história, você né? diferença Você tem que ter essa... Isso, né? Mas, Mauro,
falando nessa situação que você perguntou, eu puxei o link novamente porque eu achei importante isso. Claro. Em questão assim de advogados que cobram valores absurdos, isso aí é questão de cada advogado. Isso aí não diz que um advogado Não que quer cobra dizer que o cara que é caro é melhor é do que o melhor, cara que... mas existe assim uma preocupação muito grande com nós, tribunos, que é um valor no mínimo para se fazer um júri, porque ele é construído com várias coisas. Sim. E as pessoas não entendem. Eu vou dar um exemplo, digamos assim, pô, mas para fazer o crime de tal, foi isso. Agora, o do tribunal é tanto. O tribunal ele é um crime já um pouco mais caro. Ele é porque ele dá mais trabalho, exige uma equipe, exige concentração de estudo. Eu digo, quase todos os tribunos falam assim que nós entramos no estado do júri uma semana antes. Eu entro no estado do júri um mês antes. E aí eu parei meu escritório... A primeira conversa com o réu já é uma atuação de há anos Já. antes. E pergunto Sim, você, sim. você para um mês antes, se dedicando somente àquele caso, como é que vai pagar suas contas? Entendeu? Então ele é um valor que não é um valor acima dos outros trabalhos, mas é claro, não existe essa, pelo menos no meu ponto de vista, que porque você pagou mais caro é melhor. É o famoso clichê do preço e do valor. Né? Tem o preço, mas tem o valor. Mas né? o valor o que é o valor disso perante o que vai ser realizado pelo trabalho. Né? Isso. Não, e pegando o gancho do Dr. Márcio, e até do exemplo que eu dei, esse júri que nós fizemos, que durou 2 dias, ele foi remarcado 4 vezes. Acho que foi na 4ª vez que teve o júri ou na 5ª. A primeira vez nós ficamos, além de todo o histórico, todo o trabalho, a primeira vez nós ficamos ali, tiramos uma semana inteira, porque o júri era na sexta-feira, se eu não me engano. Então, segunda-feira, vamos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós temos, por mais que nós temos a nossa equipe que trabalha, a gente é o cabeça da situação, então temos que reservar. Aí, na segunda vez, a gente, além do dia, de 1, 2 dias que nós temos que deixar zerado, porque pode durar 1, 2 dias. Na segunda vez, já estava meio que já alinhado, então nós tiramos lá, sei lá, 3 dias. Aí chegou na hora, por algum motivo, teve um motivo que foi o adiamento, foi a quantidade de pessoas que foram separadas, foram pequenas ali, uma falha acho que do próprio fórum, sabendo que tinham vários advogados. Então, na terceira vez também, 3, 4 dias que nós tiramos para estudar, chegou no dia, por algum motivo, que umas testemunhas chaves não foram, no quarto, 5º dia que fizemos. Então, se for para tirar só esses dias... É a questão, entendeu? O tempo, o trabalho. Então, a questão de valor e preço. Concordo que alguns advogados cobram a mais, talvez tenham uma bagagem maior, uma experiência a mais, uma equipe maior, mas não quer dizer que a dedicação que nós daríamos vai ser diferente. Uma coisa que você falou, Dr. Ralph, e eu gostaria de jogar na mesa aqui. Existem casos onde a repercussão midiática ela deixa o trabalho de vocês, às vezes, mais complicado. Sai num programa de televisão, há uma crítica, há uma opinião, é jogada nas redes sociais e vocês têm que fazer esse meio de campo. Como é que é o comportamento de um advogado, de um tribunal de júri, quando é midiático o caso que está sendo julgado? Então, Mauro, eu vou entrar nesse assunto. É o seguinte, existem certas situações que a gente chega a pedir o desaforamento do júri porque ele já está condenado naquele lugar. A mídia já condenou ele. A imprensa, ela está sempre do lado do Ministério Público. Eu nunca ouvi falar assim, ele matou porque o cara atacou ele. Isso não dá ibope. Legítima defesa não dá ibope. Não existe. Só um adendo, doutor. Desaforamento significa mudar de lugar, de cidade, de comarca, né? Bom, a gente usa essas estratégias, né? Digamos assim, o fulano de tal lá, se ele for julgado. Aqui, ele não vai ter uma defesa plena, que a gente fala, paridades de arma, né? Ali já está condenado. Então, a gente pede um desaforamento para uma cidade, onde talvez esse caso não repercutiu tudo e não fala onde é, entendeu? Foi para a cidadezinha lá pequena, Taipoca lá, e faz o júri lá, talvez lá você consiga apresentar o caso como ele é. Né? Existem esses tipos de técnica. Mas, realmente, a gente já entra com 2-0 na linha do 45 do pênalti, já se... Né, o juiz está com a camisa do outro time. Então, mas eu vou dar um exemplo também, que às vezes você tem que, quando possível, trazer a mídia a teu favor. Né? Por exemplo, eu vou citar o exemplo do caso, não vou dar nomes, obviamente, mas eu vou dar exemplo do caso porque foi para a mídia. Teve um caso onde um rapaz... Ele estava conduzindo um caminhão, ele tinha discutido com a mulher dele, estavam bebendo o dia inteiro lá. Estava conduzindo um caminhão, ele foi até na esquina, chegou na esquina, disse que ele olhou para os lados, quando ele seguiu, o pessoal, para. Ele andou e parou, quando ele olhou, a cabeça da mulher estava no rodado do caminhão. Ele morreu na hora.
E aí a reportagem foi lá, próximo do local, e aí o que eles trouxeram? Que o cara, o nosso cliente, no depoimento, ele falou que ela poderia ter se jogado porque ela tinha muitos ciúmes dele. E aí a reportagem foi lá próximo do local, onde os vizinhos falaram que ninguém sabe disso, nunca ouviu falar de ciúmes, dela se jogar e tal. E aí jogaram isso no ar. Será que ela se jogou? Será que ele não viu ela vindo e jogou o caminhão? E daí já queriam trazer essa situação. E eu pensando lá na frente que ele poderia responder, até não só num júri, mas principalmente num júri, eu conversei com o repórter e expliquei para ele. O atropelamento foi na rodada do meio do caminhão, não foi na frente nem atrás. Se fosse atrás, ele poderia ter visto no espelho e dado ré. Se fosse na frente, ele poderia ter atropelado ela. Então, no meio do caminhão, não tinha como ele ver que ela caiu e vai atropelar. É o ponto cego do caminhão. Entendeu? Uhum. E aí eu consegui conversar com eles, com o repórter até antes, na hora ali e tal, de uma forma que várias pessoas vieram falar comigo posteriormente e me falaram que realmente, da forma que foi dito, não pode ser que aconteceu um acidente, ou ela caiu, ou ela pode ter se jogado. Então, neste caso, por exemplo, eu consegui fazer com que trazer uma dúvida para a situação que acredito que acabou sendo favorável. O processo tem andamento ainda, muita lenha para queimar ainda do processo, mas eu acredito que nesse ponto em si, mas eu concordo com o Dr. Márcio, a maioria é 1-0 a menos, 2-0 a menos. Eu brinco que a mídia ajuda muito o advogado, né, a fazer o nome dele, né? Mas pro réu é péssimo. É péssimo. Você, como falava nas épocas da faculdade, não levanta lebre. Né? Desculpa, essa expressão é para o público mesmo. Tem que saber, fazer, né? Tem que fazer o povo entender. Então, eu pelo menos, eu acredito que a doutora Mariana também é mesmo. Quanto menos mídia para nós, é mais fácil. Exatamente. Quanto menos exposição pública é melhor. Mais isenção vocês têm. Consegue trazer o fato como ele é. E a gente já sabe que tem colegas que ele tá indo pro caso, tá ligando pro assessor de imprensa dele. Uhum. Existe isso. Existe todo tipo de... Eu já vi casos, não posso citar nomes, mas eu já vi casos em que o advogado chama o apresentador do programa ou o repórter para fazer a cobertura justamente para jogar na mídia e para ter isso a seu favor. Exatamente. Né? Agora, vamos lá. Vocês são ativistas, eu entendi muito bem que vocês, além de ser advogado contratado de um cliente, vocês também trabalham em prol da advocacia. Certo. Quais são os verdadeiros desafios que vocês estão tentando colocar tanto na cabeça dos seus pares advogados, quanto na plateia, no público, no povo, para que as pessoas entendam o trabalho de vocês? O respeito, primeiro, às prerrogativas do advogado, que é muito importante, porque a gente é desrespeitado pelo juiz, pelo Ministério Público e muitas vezes por cliente, por servidores, né? A gente vai... Dá um exemplo, assim, pra gente entender. Por exemplo, como é que eu vou te dar um exemplo? O juiz, ele tem que receber o advogado, né? A gente chega lá para que a gente fala despachar, o que é? A gente vai trocar uma ideia, às vezes a gente quer uma liminar, um caso urgente, uma coisa, né? Tem que ser mais imediato, que não pode esperar o curso do processo. Uhum. O juiz não quer receber, ele quer mandar o assessor. E é uma prerrogativa do advogado ser recebido pelo juiz. A fala, às vezes, na própria audiência, rola do juiz não deixar o advogado falar, cortar a fala, não atender um pedido que a gente faz durante o ato ali, porque, assim, muitos dos pedidos nós temos que fazer na hora. Tá ali na audiência, naquele ato que a gente tem que combater, uma ilegalidade. É uma oportunidade. Porque depois preclui, né? Então, tem essas... E o juiz não ouve, às vezes não ouve, não acata, não quer constar em ata. Então, ou em delegacia, que nem para mim, que os colegas não sei se tem tanto, mas que nem para mim. Para uma mulher chegar numa delegacia, é complicado. Ainda hoje é. Estamos em 2025, senhoras e senhores. Ainda hoje é. A falta de respeito. Eu acho que a mulher não é capaz de estar atuando na área criminal. Todo mundo fala, mas você não tem medo? Não. Os meus clientes, a gente é super respeitado dentro do sistema. Uhum. Se a gente vai numa delegacia, alguma coisa assim, vai falar com um preso, que a gente chega perto da grade, eles viram todos de costa. Você entende? É um respeito muito grande que eles têm. Agora, os servidores é complicado.
complicado. É rispidez, é falta de educação, até aquela cantadinha meia, né? Aquela piadinha meio sem graça. Então é bem complicado nesse sentido. Entendi. Então vamos lá, Mauro. Eu sou membro das prerrogativas e, inclusive, esse último final de semana eu estava de plantão, né? E quando se fala em prerrogativas dos advogados, é os nossos direitos que são cerceados. Eu vou citar alguns exemplos bem rápidos aqui. Vamos lá. O advogado chega lá e quer conversar com o seu cliente na delegacia, e o delegado fala, ele está tomando um café ou então alguma coisa, ele não quer apresentar o preço para você. Né? O que acontece? Aí o advogado fala, mas doutor, eu não preciso ter a procuração. Não, mas o caso dele é tal, tem que ter procuração. Como é que eu vou ter procuração se eu não tive contato com ele? Mas quem que é da família? Não existe isso. Entendeu? Aí o que acontece? Aí entra as prerrogativas, ligam lá para o 0800 da gente, ou então a OAB, ele tem o setor da prerrogativa, que ele funciona das 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, e das 6 da tarde até as 9 da manhã é no 0800, onde alguns membros das prerrogativas, dizendo bem claro que nós somos todos voluntários, não recebemos por isso, é um trabalho que nós fazemos por amor à advocacia, ligam para nós, relatam o incidente, a gente entra em contato diretamente com a nossa diretoria e já toma providência desse caso. Existem situações também, que dentro, violações dentro do tribunal do júri, o desrespeito do promotor com o advogado. Agora mesmo, esses dias eu estava lendo um absurdo, não vou citar nome, mas era o júri que não foi cancelado porque o advogado foi chamado várias vezes de palhaço pelo representante do Ministério Público. Isso é um desrespeito à advocacia, é um desrespeito. E você desrespeitar um advogado, você está desrespeitando a democracia. Claro. Nós estamos ali, é a única profissão que está dentro da Constituição Federal, no artigo 133, que diz, sem o advogado não existe justiça. E como que você vai deixar isso sem tomar uma providência, sendo que você está tirando o direito do cidadão? Então, as prerrogativas estão lá, para atuar em prol aos advogados que são desrespeitados. É um trabalho combativo aqui do Paraná. Nós somos assim uma equipe muito forte e eu praticamente estou gostando muito de ser membro dessa comissão, né? E acredito estar ajudando os advogados. E eu vejo que tem advogados assim já com 20 anos, meu Deus, são desrespeitados. Isso são mulheres são desrespeitadas, como a doutora Mariana falou. Ridículo, chegou uma advogada lá, não vai ser atendido. Como que não vai ser atendido? É direito dela. Então, que bom que tem essa turma, né, em prol dessa turma toda aí, doutor Ralf. Eu vou te trazer um exemplo meu, tá? Até falei com o doutor Márcio, que é da comissão, foi na sexta-feira passada. Tive uma cliente minha presa no litoral, né, em uma cidade do litoral, e ela foi levada para uma cidade maior, onde tem uma cadeia pública lá. A família entrou em contato próximo da 13h. Eu vou para lá, fui pessoalmente lá no litoral, na cidade. Cheguei 3h30 lá. Com a procuração, falei, preciso falar com tal presa, era uma mulher. Era 3h30. Daí a servidora, que ela era funcionária, ok, né? Ela falou, olha, visitas sexta-feira, visitas até 3h da tarde, para advogado falar com o preso, agora só segunda-feira. Falei, moça, primeiro ponto é que assim, ela foi presa às 1h30 da tarde lá em outra cidade, e ela chegou, meio-dia e meio, e ela saiu de lá quase 2h da tarde. Ela chegou aqui faz pouco tempo, talvez nem teria tempo hábil de eu falar com ela. Eu vim de Curitiba para falar com ela aqui, e ela vai ter uma audiência de custódia às 6h da tarde. Então, daqui a poucas horas. Eu preciso falar com ela e pegar a procuração. Dela, olha, eu estou cumprindo ordens aqui e tal, eu não posso deixar. Ok, ela trabalha ali, eu sou bem tranquilo, né, também, eu sou humilde, tem que respeitar, né, cada um está no seu quadrado, ele tem um advogado que quer subir em cima da mesa, só porque advogado tem esse defeito, né, muitos advogados. Eu falei, não, tudo bem, só que assim, eu vou acionar prerrogativas e eu vou conseguir falar com eles, porque é uma comissão que funciona. Então, não sei se você quer evitar isso, porque é um direito que ela tem, ela foi presa faz pouco tempo. Não é uma situação que ela está presa faz tempo, aí eu vim agora aqui, eu quero falar com ela agora. Foi uma situação urgente que aconteceu. Daí ela falou assim, moço, infelizmente estou cumprindo ordem. Tudo bem, estou te passando o que vai acontecer, mas beleza. Aí eu liguei, conversei com o pessoal de prerrogativas, conversei com eles, expliquei para eles a situação. Passou uns 15 minutos, o diretor da unidade veio falar comigo, ô doutor, por que o senhor não falou que era em Curitiba, que o senhor estava vindo para cá, senão eu tinha liberado? Daí eu tinha falado para a menina também, mas para não colocar ela em saia justa e tal, e ele falou isso para ter argumento, eu acho. Falei, não, pois é, eu não falei e tal, não, mas só quero falar com ela. Daí
Até tinha mais uma presa que estava junto lá. Falei, não, só quero falar com ela aqui só para também não atrapalhar vocês aí e tal, que eu precisava conversar com ela, explicar, estava assustada. Consegui, porque o pessoal, essa comissão das prerrogativas entrou em ação, né? Então, são embates que nós temos ali, talvez não precisava acontecer, porque eles sabem que ia acontecer, apesar que alguns advogados talvez não fazem. E eu particularmente, não faço. Depende se é fora de um horário que eu posso ir vir no outro dia, eu iria vir no outro dia. Eu tenho muitos amigos que são servidores, policiais e tal, eu sei como é que é a correria. E também eu sei que alguns dão uma relaxada. Mas, como era muito urgente, eu acionei a prerrogativas, deu certo. Então, consegui falar com ela. A prisão, inclusive, foi legal e ela foi solta na audiência pela uma falha da polícia da hora da prisão dela. Eu precisava conversar com ela para entender, para eu chegar na audiência e poder transmitir para a juíza essa falha que realmente aconteceu. Então, se de repente eu não tivesse conversado com ela, teria prejudicado uma defesa dela. Com certeza. Né? E aí, também a tua pergunta foi não só entre nós ali, juízes e servidores e tal, mas os clientes têm um certo preconceito por advogado que falam que advogado defende bandido, né? Então, talvez a tua pergunta talvez encaixaria nisso, né? Mas assim, a gente sempre fala assim, que a gente defende direitos. Eu não olho, se eu for olhar a pessoa em si ali, eu não trabalho no direito criminal. Eu acho assim, a gente é fiscal da lei, a gente faz uma ponte. Olha o exemplo que eu dei agora. Se eu não tivesse conversado com ela, a forma que ela foi presa é muito técnica para eu explicar agora aqui. Mas o juiz entendeu e ela foi solta. Claro. Foi inclusive, solta na hora. Você que está assistindo esse podcast agora e está aprendendo aqui com esses 3 professores de advocacia, você pode precisar um dia de um advogado porque você vai bater o seu carro. Tomara que não aconteça isso. Se acontecer, você vai precisar de um advogado para defendê-lo num crime de trânsito, um delito de trânsito que pode ter uma vítima. Então, isso tudo vai passar pelo advogado, queira ou não. Agora, eu posso fazer uns 180 graus, já que você trata com políticas de drogas. Sim. Eu acho que todos os assuntos, eles passam pela política e pelo judiciário. Sim. Esses 2 assuntos, eles chocam muito no trabalho direto de vocês, Sim. no dia a dia. Como é que vocês enxergam agora, nesse momento atual, as políticas sobre as drogas e o que vocês estão fazendo em prol desse assunto? Olha, eu acho que falta ainda muito diálogo, falta muito conhecimento e falta muito debate a respeito. Eu não estou falando eu não estou fazendo apologia, mas as pessoas beleza, usar droga faz mal, tá legal, isso daí todo mundo sabe. Mas fora isso, o que está sendo feito? Porque a política sobre drogas, o que é? Primeiro, você tem que começar com a prevenção, né? A prevenção, não é só simplesmente falar, olha, não use drogas. Não, isso daí já é clichê, isso daí não funciona mais, Sim, né? Mas explicar de uma forma qual é a consequência do uso, o que isso vai causar na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida da comunidade, né? O que vai causar? Beleza, nós já temos o problema, o viciado. Como tratar o viciado? Como lidar com uma pessoa viciada? Né? Que daí é o tratamento e a reinserção social, porque não adianta você só tratar, você tem que reinserir a pessoa na sociedade de novo. É fazer com que ela evite chegar... É como, às vezes, o médico faz uma prevenção para que o paciente não precise chegar a uma cirurgia. Exatamente. É você fazer uma prevenção para que o paciente não chegue ao advogado. Exatamente. Num tribunal de júri. Né? Exatamente. E esse é um assunto muito clichê, que todo mundo imagina a pessoa que usa droga, o que está na rua ali, com que fumou crack. Mas não, o noiado, gente. Né? É o médico que é viciado em calmante, sabe? É o álcool, né? Não vamos falar só das drogas ilícitas, vamos falar das drogas lícitas também, né? O álcool, o remédio, faça acesso que as pessoas têm remédio, o jogo. Então, são várias situações que acabam acabando com a vida da pessoa. E a droga em si, ela está relacionada ao crime. Muitos homicídios é cometido por pessoas que fizeram uso de droga. A violência doméstica é cometida, a sua grande maioria, por pessoas que fizeram uso de algum tipo de droga. E as pessoas não enxergam isso. Mas a pessoa perde a consciência usando droga. Não é que ela perde a consciência, mas às vezes ela se torna mais impulsiva, dependendo faz do tipo da droga. Coisas que não faria se estivesse sã. Exatamente, porque a pessoa sem nenhum tipo de droga no corpo, você consegue ter um raciocínio mais lógico. Com a droga, não. Porque tem droga que acelera o pensamento. Então, e a pessoa acaba cometendo crime que ela em sã consciência não fazia. Você acabou de citar, por exemplo, um crime de trânsito. A pessoa que fez o uso de álcool, às vezes não vai andar na velocidade ou da forma que
tá andando com o uso do álcool, como ela anda normalmente durante o dia sem fazer uso. Exato. Então, isso tudo tem que ser analisado e tem que ser discutido. Qual é a melhor forma da gente lidar? Né? Nós estamos no século 25, em 2025, mas ninguém sabe. Falar sobre drogas é um tabu. Né? Ainda é um tabu. Porque se eu estou falando aqui sobre drogas, as pessoas vão achar, nossa, ela é a favor. Não estou falando de favor ou contra. Né? Estou falando do problema, do cerne, da situação, como a gente vai lidar. Então, eu acho que isso tem que ser discutido com a sociedade, tem que fazer uma prevenção, porque hoje a gente não se vê mais fazer uma prevenção combativa nas escolas, por exemplo. Uma vez eu falei com... Seria bacana nas escolas mesmo. Nossa, não certeza. tem. Entendeu? Eu vejo, Mauro, eu vejo uma situação assim. Diga. Vamos lá, vamos puxar para as datas assim. Quando a gente vê a juventude de hoje, os adolescentes, os jovens das escolas, eles são totalmente contra álcool e drogas. Pelo menos eu vejo ali pelos parceirinhos da minha filha, né? E já lá atrás, há muito tempo atrás, quem fumava um cigarro, quem tomava uma cerveja, sei lá, alguma coisa, já era o cara mais descolado. Entendeu? Então, com o passar dos anos, algumas coisas foram caindo de moda. O uso do cigarro deles. Né? Sim. O uso do cigarro deles. Hoje você vê que a pessoa que usa droga lá na escola, ele já não é mais o cara legal. Né? Só que agora o que aumentou é o uso de drogas sintéticas, né? O álcool não está tão predominante, mas o cigarro também não, mas os cigarros eletrônicos estão em alta, principalmente com os jovens. Eles não sabem o malefício que aquilo ali faz no corpo, né? Uma coisa que, almoçando com um amigo que é da Polícia Militar, um coronel reformado, e ele me falou uma coisa que me marcou e eu gostaria de jogar isso na mesa para vocês comentarem um assunto. Ele falou assim, Mauro, acontece 3 coisas. A pessoa chega em casa, o menino desafia os pais. Quando os pais não conseguem controlar esse menino ou essa menina em casa, ela vai desafiar os professores. Quando os professores não conseguem controlar essa pessoa, ele vai desafiar a direção da escola. Quando ele consegue transpor e ninguém consegue com esse menino ou essa menina, ele vai desafiar as ruas e aí entra a polícia. Então, esse caminho que passa de casa até a escola, da escola até uma delegacia, onde o advogado vai começar a atuar, essa prevenção tem 3 caminhos muito sérios. Sim. E se você pegar, por exemplo, as presas, a grande maioria que está lá, eu chego mais de 80% são por causa de tráfico de drogas. Por causa que ou porque elas foram ajudar o seu companheiro, ou porque elas realmente entraram tudo é levado por causa do companheiro, né? Ou foi para guardar, ou para salvar filho, ou enfim, mas tudo está voltado o quê? Ao tráfico de drogas. A grande maioria dos crimes cometidos por elas vão pagar dívidas na biqueira e que acabam sendo presos. Sim. Ou aliciadas para mães pagando para advogado. Exatamente. E são obrigadas a fazer esse pagamento, né? Porque senão o cara fica de refém lá dentro da biqueira. Ou você traz o dinheiro aqui, vende o seu carro, faça alguma coisa, senão vamos matar teu filho. Então a impressão que me dá é que o trabalho de um advogado, ele vai muito além, mas muito além do que simplesmente defender um cliente. Vai. Olha, eu brinco que estou fazendo um treinamento com um advogado novo, né, lá no escritório, e, digamos assim, um menino espetacular, né? E ele me fala assim, doutor, mas você está atendendo para falar desse assunto? Eu falo, cara, mas é o seguinte, a gente, além de advogado, nós temos que ser psicólogo. Conselheiro. Amigo, irmão mais velho. Irmão mais velho. Brinquei esses dias, joguei uma situação, acho que foi que a doutora Mariana respondeu, que eu falei assim, pô, se não cuidar dessa política aqui, vai virar um assunto sério. Né? Vai virar um assunto sério. Então, nós, realmente, o nosso caminho é bem maior do que só a lei. Só a lei. Temos que ter todo esse cuidado. E o problema da droga, Mauro, eu vejo que ele não está aqui nas ruas. Ele está quem traz a mercadoria do exterior, de fora, e coloca aqui dentro. Que eu vou lhe falar para você. Não é o coitadinho que está vendendo a buchinha na esquina, não. Esse aí, eu vou dizer que ele é um fruto maldito da sociedade. A droga, ela está muito além. Ela está em políticas aí de pessoas muito acima. Políticas assim. Porque você imagina, passar um caminhão de maconha, né? Ou, então vamos muito longe, que os caras falam assim, caiu um caminhão de maconha, passou 10. Passou 10.
Prenderam ali um carro com 1 quilo de cocaína, passou uma caminhoneta com 100 quilos. Então, assim, o combate, eu acho que tem que ser nas fronteiras, para começo de conversa. Né? Se você não deixar a droga trazer dentro do país, ela não é espalhada. E vou lhe falar, isso há muitos anos, ainda na primeira formação minha, eu fui num congresso internacional, sou formado em relações internacionais, e eu ouvi um político falando que se combater a droga, tirar a droga do mercado, 30% da população vai ficar sem trabalho. Eu falo, mas isso não é trabalho. 30% Da população vai ficar sem muita trabalho. É gente. muita gente. É Aí, muita ó, gente. quando você vê, quando a doutora Mariana citou aqui as mulheres que vão presas, você imagina que a gente pensa assim, olha, preste bem atenção, fulano de tal foi morto lá na porta de uma loja de veículo com um monte de tiro. Por que será? Do nada chegaram e metralharam o cara. Será que ele só vendia carro? Ou será que ele... Existe uma coisa muito maior que a gente não sabe como é que está o sistema. Então, a droga ela tem que ser combatida, no meu ponto de vista, nas fronteiras. Começa por aí, nas fronteiras. Sim, E outra mas coisa, aí você está falando das drogas ilícitas, Márcio. É. Só que não é só as drogas ilícitas que matam. As Assim, lícitas também. Como é que eu você vai ia fazer falar com o álcool? exatamente sobre Como é que isso. você vai fazer com o álcool? Por A exemplo? gente coloca Os remédios... remédio, bebida alcoólica, as drogas menos pesadas, que as pessoas têm acesso facilitado Esse é o problema. pela legalização. E aí eu quero entrar nesse assunto já falando também da violência doméstica, que é um dos assuntos talvez mais importantes que a gente poderia tratar aqui para quem está assistindo a gente. Qual é a relação que vocês encontram nos atendimentos que vocês fazem da violência doméstica com o uso de drogas e álcool? É muito grande, né? É muito grande. Muitas das agressões ocorrem pelo uso do álcool e de outras drogas. É o estopim. Tem o ciúme, tem. Mas a grande maioria dos agressores, se você conversar com as vítimas, elas vão dizer que eles fizeram algum tipo de uso de drogas. A violência do feminicídio, a violência do machismo, a violência da autoridade masculina com a mulher, ou existem os dois lados? Como é que funciona isso? Bom, Mauro, eu vejo que nós somos um país, temos uma cultura medíocre, que o homem tem que mandar na mulher. Sim, mas isso é cultura assim, que se a gente pega, vem lá de trás, que agora que está mudando, né? Quando você fala assim da violência contra a mulher, vejo que existe bastante uso das drogas. Eu atendo muito esse tipo de crime, mas ainda existe aquela situação da pessoa não aceitar ao fim de um relacionamento. Isso é uma das coisas que gera muito feminicídio, gera muito impacto. Temos que começar a tratar esses assuntos mais cedo com os nossos filhos, né? Tudo é questão de educação, né? Não é a professora que educa. Não, é em casa. É biopsicossocial. Entender que nós estamos gerando pessoas que vão estar no nosso lugar daqui a um tempo. Se nós não passar o correto para eles, que muitas vezes os nossos pais, o correto daquela época era aquilo, mas hoje não é mais, né? Então, a diminuição começa por nós, né? O nosso exemplo é o básico, mas né? é que assim, Márcio, aquilo que eu falei com relação ao uso, talvez não estou justificando a violência ou dando uma desculpa para ela. Não é esse o sentido que o documentário que eu vou fazer agora. Mas, às vezes, se ele não tivesse feito porque, assim, a droga, em cada ser humano, ela causa um efeito. Sim. Tem gente que vai ficar mais eufórico, tem gente que vai ficar mais alegre, tem gente que vai ficar muito triste, tem gente que vai ficar agressivo. Você entende? Então, porque a droga, ela mexe com o sistema nervoso, né? No sistema central nervoso da pessoa. Então, talvez, se ela não tivesse bebido ou não tivesse usado droga, ela não teria sido violenta, ela não teria matado. Você entendeu? Então, ele está assim, inserido, ele está inserido na violência na grande maioria dos casos. E as leis? Para quando vocês vão fazer um atendimento destas pessoas, seres humanos, que cometeram falhas ou que foram vítimas, as leis, elas favorecem hoje, elas estão dentro de uma realidade, elas precisam se alterar. Qual é a posição de vocês com relação às leis antidrogas? Olha, ela precisa ser, aquilo que eu falei, ela precisa ser mais debatida.
ela é muito ampla, né? Ela é muito defasada. Exatamente, ela precisa ser atualizada. Aquilo que eu falei para você. A política sobre drogas, ela trata três situações: a prevenção, o tratamento, a reinserção, o tratamento e a reinserção, né? E a repressão, que é o quê? O combate, né? A polícia atuando. Então, esses três pilares, eles têm que estar andando junto. Entendeu? Eles têm que estar juntos. Porque, por exemplo, não adianta você falar, olha, saiu o usuário ou o traficante saiu da cadeia, a polícia, a primeira coisa que vai ver, se ela vai ver que está em tráfico, o que vai acontecer? Já vai de novo. E a Você entendeu? brincadeira é assim, né? Que você vê pessoas falando, tem que combater o traficante. Daí você Não, chega, gente, não. Só tênis. Aí você chega lá e fala, cara, mas você tá usando droga, pô. Entendeu? E aí, Mauro, o que você me fala? Exatamente. Bicho, eu vi você. Que exemplo você é Quem para falar você sobre fala isso. disso? Exatamente. Tem os dedos aqui para ele, né? E o Dr. tem Ralph que falou uma contar. coisa interessante. Você estava começando a falar, talvez, de uma mudança de lei, que elas são muito retrógradas, né? O que precisa mudar, de repente, na sua opinião? Na verdade, eu acho que tem que tirar um pouco o olhar das leis específicas. E eu acho que, na minha opinião, o problema é políticas públicas, se não me engano, o termo que é usado. Porque se você criar uma lei que libera 4 gramas, se eu não me engano, né, para o usuário, é você querer tapar o sol com a peneira, nada mais é. Porque é o exemplo que o senhor falou anteriormente ali. É em casa. É em casa que se começa a combater essa situação. Né? Porque sair de casa desafia os pais, desafia os diretores e vai para a rua. Então, assim, 4 gramas, a gente que trabalha com isso no dia a dia, a quantidade... Eu tenho uma cliente minha que foi acusada de tráfico, está se expondo de tráfico com um invólucro, com um pino. Então, a quantidade em si, ela não diz nada, não quer dizer nada. Tem traficantes que usam 4 gramas ali, tá na rua para te vender, para vender e tal. Sim. Entendeu? Então, deixa 4 gramas só próximo, né? Então Pra só poder, próximo ali. Acabou 4, pego mais 4. Então, às vezes, lógico, a lei ela tem que ser modernizada, né? Ela tem que ser muito, muito vista. Eu vi uma pesquisa uma vez que 1/3 dos crimes cometidos no Brasil é por conta das drogas. Sim, mesmo. Porque Exatamente. o cara vai roubar para sustentar o vício, matar. o cara vai furtar. O cara que é traficante acima ali vai matar para mostrar o exemplo daquele que ficou devendo. Né? O cara vai matar porque é adversário ali de ponto de drogas. Então, o tráfico em si, né? Então, tudo é envolvido com o tráfico. Então, todo um circuito que é envolvido. Exatamente. Acaba Eu acredito que sim, gerando uma assim, cascata, né? por De isso é consequências. difícil você Crime, modernizar as É. leis, pensando nas leis propriamente dita, alterar a lei. Por mais que ela é defasada, eu vejo que é todo um contexto. Você tem que olhar toda a sociedade, porque mudar a lei... como é que muda ali de uma forma que você vai... Porque essas leis, ela vai pegar o mulinha que está ali na esquina. É o que o Dr. Márcio falou, é muito acima. Então, talvez até os próprios criadores dele, talvez eu vou trazer uma polêmica aqui, mas o pessoal, a gente sabe que tem muito peixe grande envolvido. Então, às vezes, a lei ali vai pegar o cara que está ali na esquina vendendo droga, ou vai querer penalizar um usuário, sendo que, na minha opinião, isso aí é um problema de saúde da pessoa. Né? Às vezes a pessoa está usando a droga da mesma forma que a pessoa vai tomar uma cerveja a mais, uma pinga, para problema de depressão, um problema psicológico. Então acaba entrando em outros rumos ali do que falando da lei propriamente dita, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu tive uma situação que o promotor de justiça foi afastado do caso, atuei nesse caso, porque ele falou exatamente o que eu pensava. Gente, eu não acho que isso é crime, não vou oferecer denúncia contra essa pessoa, porque ele está prejudicando o corpo dele, era um usuário de maconha. Entendeu? E aí, esse promotor ele foi retirado do Ministério Público, foi afastado, porque como é que você fala um troço desse? Mas ele estava certo, do meu ponto de vista, pelo menos, né? Sim, a reforma, hoje nós fazemos a reforma da lei através de quem? Dos nossos políticos. Sim. Né? Será que eles estão capacitados para fazer essa reforma? Ou será que eles, até que ponto que eles não será vão que agir pra interesse será próprio? Para você reformar uma lei Né? de droga, você não teria que pegar um médico especialista em droga, Isso, exatamente. um político científico psiquiatra. que conhece o meio ambiente das drogas, teria que pegar um Isso. psicólogo. Será que não eram essas pessoas que deveriam fazer as leis? Exatamente. Consultar a OAB para saber Sim. como é que é o caso? Mas é que a nossa política reformar, a nossa estrutura de leis, ela é reformada por políticos, que muitas das vezes não sabem o que estão fazendo.
Voltando ali, talvez agora a gente vai abranger um pouco mais. A gente começou a falar sobre drogas e a gente falou um pouquinho só sobre a violência doméstica. Com relação à violência doméstica, qual é a rotina do escritório de vocês com relação à violência doméstica? O que chega mais nas mãos de vocês com relação à agressão e violências no âmbito domiciliar? Bom, eu atendo tanto vítima quanto acusado. Porque, aquilo que eu falei, eu defendo direito. Não vou ali entrar no mérito da questão. Você defende o cumprimento da lei. Exatamente. O que ocorre muito na Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela foi criada para defender a mulher, né? Porque aquilo que a gente levantou agora há pouco. Nós viemos de uma cultura machista. Não estou querendo levantar a bandeira feminina. Não é isso. A gente veio de uma cultura, né? Pega a nossa história, ela é uma cultura machista, né? Pensa, 2 anos, acho que nem um ano. A mulher tinha que pedir permissão, por exemplo, para fazer a esterilização, né? Para não querer ter mais filho. Pedir permissão para o marido. Né, uma coisa laqueadura. A da laqueadura, exatamente. Então, para você ver como o nosso país, até então, nossas leis são umas leis machistas. E o que acontece? A mulher, até então, ela foi criada, ela estava sendo criada para ser submissa ao marido, ou seja, obedecer, entre aspas, ao marido, ou não revelar o que ocorre fora de casa, dentro de casa, fora de casa. Né? Ou seja, ela apanhava quieta. Então, muito dos homicídios na época, que não existia até então femicídio, né? Eram realizados e passavam muitas vezes por isso mesmo, não recebia a devida atenção. E a mulher não era ouvida sequer na delegacia. Chegava na delegacia, meu marido te bateu. É briga de mulher, é briga de casal, a gente não vai se meter. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete, sim. Só que, nos últimos tempos, acho que os meus colegas também vão concordar comigo, o que eu tenho percebido que tenha chegado é mulheres que estão usando indevidamente essa lei. Ou seja, fazendo falsas denúncias. Se você for pegar o percentual de crimes efetivamente, as falsas denúncias é muito pouco. Mas esse muito pouco está atrapalhando as mulheres que realmente precisam. Acaba criando as prerrogativas, acaba criando uma linha de... O que acontece, né? Ela enfraquece uma lei boa. É uma lei boa. Ela enfraquece uma lei boa. Porque, vamos lá, Mauro. Vamos lá. Eu estou tendo bastante isso no meu escritório, que é a falsa comunicação de crime. A mulher, ela separou do marido, o cara, ele vai viver a vida dele, ele tem um filho, geralmente quase 99,9% dos casos que eu atendo nessa situação é quando é envolvida uma criança e a mulher não quer saber que o marido chegue perto da criança, ela vai lá e comunica, faz uma falsa comunicação de crime ou uma denunciação caluniosa. Digamos assim, ele estuprou meu filho, colocou o dedo no do menino, e aí você começa a fazer as investigações, o próprio delegado, eu vou conversar com o delegado fala, isso não aconteceu, eu não vou levar isso para frente. O Ministério Público manda fazer escuta especializada, levar no IML. A criança passa por um transbordo de coisas mentirosas criado por uma mulher, que ela está utilizando a lei de maneira equivocada, mentindo. O que ela faz? Aí chega lá vários habeas corpus, a gente sabe com habeas corpus, né? Já começando, já vamos acelerar esse processo aqui com o remédio constitucional, que não dá tempo de pensar outra coisa. Chega lá dentro do TJ aqui do Paraná, ou os outros tribunais de justiça do Brasil, o desembargador entende realmente essa comunicação de crime, essa denúncia de Maria da Penha, a violência doméstica, afastamento do lar, ela está esquisita. Eu vou atender esse advogado. E aí, o que você me fala naquela mulher que precisa? Quanto mais julgados tiverem em desfavor disso, com mentiras, vai acabar atrapalhando quem realmente precisa. Os precedentes acabam atrapalhando. Os precedentes acabam atrapalhando. E o que ocorre? Muito processo, daí os processos demoram para ser julgados, né? E tirando o quê? A palavra da mulher, ela é prova. Tem total relevância. Ela tem total relevância. Como que, por exemplo, a mulher vai lá, diz que o marido xingou, deu um tapa na cara. Como que ele vai provar que ele não deu tapa na cara? Se o crime não vamos falar muito. Teve um caso de um repórter aqui no Paraná, não sei se vocês lembram, que não vou falar emissora, obviamente, que a mulher acusou ele, inclusive ele apresentava um programa, tiraram ele do programa do ar para averiguar a situação. A sorte dele que ele tinha câmera dentro de casa. E a mulher não sabia. E daí, na câmera, mostrou que ela se agrediu e ele estava parado, tipo, olhando. E ela xingando e agrediu, e ela foi lá e fez o quê? Uma falsa... Perdão, sim.
Ele fez o quê? Falou que ele tinha agredido. Tipo, quase acabou com a carreira dele. Essa falsa comunicação de crime que ela fez. Mas acabou com a carreira dele. Não vou falar o nome dele, obviamente, não, né? Não vamos citar nomes. Mas então, também, né? É complicado. Então isso é muito sério. Porque daí acaba enchendo os fóruns de processo falso, né? Prejudicando vidas, criando traumas na criança. Como que a criança vai crescer olhando o pai e a mãe se degradando, a mãe mentindo? A mãe fala pra mim que não pode mentir, mas a mãe mentiu falando que meu pai bateu nela, sendo que eu sei que meu pai não bateu, ou que meu pai bateu em mim. Então isso gera também consequências sérias. Claro. Entende? Mas assim, ó, é uma lei que assim, todo mundo já ouviu falar, principalmente antigamente, de um parente que sofreu uma agressão. De uma tia, de uma avó, de uma mãe que sofreu uma agressão. Então foi uma vitória tão grande. Né? A gente não está falando mal da lei. É uma lei excepcional, cada vez melhorando. Tem botão do pânico, tem um WhatsApp direto, tem uma situação direta. Algumas pessoas vão falar que ela não funciona, que até teve um rapaz que matou a mulher, eu vi semana passada, com 17 facadas, que tinha medida protetiva. Aí eu vi um monte de comentário lá. Essa lei não serve para nada, essa lei não funciona. A polícia, a justiça, o Estado não consegue estar em todos os lugares. Então nunca vai ser inibido 100%. Mas comparado com antigamente, vem muito caso pra gente. Então é uma lei muito boa. Porém, tem mulheres, infelizmente, que utilizam isso como uma forma de atingir o marido. E assim, como a doutora Mariana estava falando, no começo não era tão assim. No começo, quando a pessoa acusava, a mulher acusava o homem de ameaça. Aí, assim, o que acontece no processo penal, menos nesse tipo de crime. O que tem de provas? Eu tô falando. Tá, mas tem uma testemunha, alguma coisa assim? Não. Então então a pessoa era absolvida. Porque a fala da mulher antigamente não tinha tanta relevância, porque no processo penal, isso por si só não é suficiente. Mas como é um crime, acho que o Dr. Márcio comentou sobre isso, que acontece entre 4 paredes, que normalmente não tem câmera, não tem nada, a palavra da vítima ela começou a ter relevância. Muitas mulheres que têm algum problema extra, alguma traição, uma separação, alguma coisa assim, utiliza isso como vingança. Exatamente. Eu vou citar até um exemplo de um caso meu. Eu teve um caso de um cliente meu que ele se separou da mulher dele, traição, alguma coisa entre eles ali, e ela foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência contra ele de ameaça, se eu não me engano, e pediu uma medida protetiva. Aí o juiz, ele defere por qualquer coisa. Você pedindo medida protetiva ali, na dúvida, assim, para não ter problema de... Vai que o cara é um cara agressivo, eu vou deferir. Sim. E daí eles já tinham se separado, não teve problema da casa. Ok. Só que ele tinha uma filha adolescente com ela. E aí, para ele cumprir a medida protetiva, ele pegava a filha 3 quadras da casa onde eles moravam, para não se aproximar da mãe. Ainda bem que era uma adolescente ali, o lugar não era tão perigoso, porque tem lugar que é perigoso, não dá para fazer isso. E aí ele ia lá, acho que cada 15 dias, ele ia buscar ela para passar um final de semana com ela. E teve um dia que a mãe falou para ela, filha, daí não sei se ela brigou com ele por mensagem ou com algum parente, pensão, não sei, ela estava muito braba, ela mandou a menina não esperar na esquina. Ela mandou a menina esperar, não, vem aqui em casa e tal. Polícia, é o seguinte, o rapaz tá rodeando a minha casa aqui, ele vai vir aqui, pelo amor de Deus, vem aqui. A polícia chegou lá na casa. Aí ele foi buscar ela, chegou na esquina, cadê a filha? Aí ele olha uma descida, a polícia estava na frente da casa da filha. Da mãe, da esposa, da ex-esposa dele. Meu Deus, eu vou lá? A polícia na frente da casa da minha filha? Por mais que ele não pode, ele não pensa. Você vai querer agir tua filha. Chegou lá, a polícia viu ele lá. O que aconteceu? Ele ficou preso. Ele me contratou uma semana depois, ele ficou essa semana inteira preso. Eu consegui soltar ele com tornozeleira, ele ficou 90 dias com tornozeleira, ele trabalha num lugar, numa igreja, onde ele faz pintura com crianças pequenas, ele tinha que ficar com calça... O filho dele perguntou o que era aquilo, ele tinha um filho também, o filho dele viu que era aquilo. Ao final, nós conseguimos comprovar que ele não estava rodeando a casa dela, ele estava num lavacar ali, tipo, 15 minutos antes, que era totalmente contrário da casa dela. A gente apertou a vítima na hora ali e tal, ela acabou soltando algumas coisas ali que no trabalho de perguntas ali, de inquirição da vítima, foi favorável a nós, o juiz já regalou o olho assim, o promotor também. Conseguimos absolver ele. Olha o prejuízo. Ficou preso uma semana no meio da galera, ela ficou 90 dias com tornozeleira, trabalhando com crianças. O filho dele viu ele, o filho dele fica pensando que ele era um bandido. Hoje, entendeu? Poxa, a grande maioria não é assim. Estamos conversando ali. A grande maioria não é assim. Mas existem exceções que estão ficando cada vez maiores. A gente sabe que a gente trabalha com isso todo dia. E vamos perguntar agora já, então. O que vocês podem fazer ou estão fazendo para que esse tipo de comportamento
seja diminuído, digamos assim? Fazer o que estamos fazendo agora, falando num podcast Conversando. nacional Dialogando. para poder Sim, demonstrar para pessoas ensinando, conscientizar. importante, A gente trabalha com isso. Para nós, quanto mais processos financeiramente é melhor, mas a gente também é ser humano. Sim. Entendeu? A gente atende ser humanos. Por mais que nós defendemos um direito, nós atendemos ser humano. Olha um exemplo rapidinho para o Dr. Márcio falar. Eu teve um caso também que o rapaz falou comigo, me contratou quase um ano depois. Ele deu uma mordida na bochecha do filho dele e a mulher dele tinha um ciúmes, porque era um cara meio loucão, assim, novo. Então a mulher dele tinha ciúmes dele, que ela era mais velha, e o piá era bem louco, assim. Mas louco no sentido de bebida, e molecão, mas nada com a criança. Ela pegou e denunciou, fez um boletim de ocorrência pela mordida e porque ele tinha gritado com ela por mensagem. Ela mostrou a mensagem, medida protetiva. 6 meses longe do filho, piá de 2 anos. Aí passou os 6 meses, foi intimado ela para perguntar se ela queria renovar. Por e-mail ela falou sim, eu acho que tenho temor e tal. Renovou a medida protetiva, ele ficou 1 ano sem ver o filho, 2 anos a criança. Aí eu entrei no caso depois, 2 anos depois, 1 ano depois. Falei, cara, uma medida protetiva, cada uma medida bochecha. Meu filho, foi brincar com ele acabou ficando vermelhinho. Foi dar um abraço nele, ficou vermelhinho. E olha a mensagem que eu peguei e gritei com ela. Sua louca, como é que você me traz o meu filho sem blusa nesse frio? Por essa fala e por essa mordida, ele ficou 1 ano sem ver o filho dele. E eu já tive ao contrário, de uma vítima precisar de amparo e não ia chegar perante a autoridade policial e não ser ouvida. Falaram que não, ele não, no caso, já havia uma medida protetiva, só que a pessoa, ele quebrou essa medida protetiva. E ela foi fazer denúncia e falou, olha, vai lá que ele está lá, do lado do trabalho dela. Eles falaram que não, que foi uma coincidência. Entende? Então, há os dois lados da moeda também. Isso tem que ser observado, porque daí, se ela fosse lá, isso podia ter sido morta. Né? É uma linha muito ela tênue. é muito tênue. Por isso, assim, a gente está aqui justamente para querer conscientizar, não desmerecer, porque é uma lei que ela precisa existir. Ela precisa funcionar e a mulher tem que denunciar mesmo, mas uma coisa séria. Não usar isso como meio de vingança. Porque Certeza. as consequências são muito sérias, né? Na vida de todos em volta, né? Não só do acusado. Bom, vamos lá então. Sobre o assunto de falsa comunicação de crime, está sendo, parece que editada aí uma nova lei aí, que vai punir a mulher que comete essas mentiras dentro do processo, que faz essa falsa comunicação de crime, com uma pena de até 2 anos. Eu ainda acho essa pena branda, porque aí nós, advogados, sabemos que vai ter ali a NPP, que é Acordo de Não Persecução Penal, isso não vai gerar em nada. Eu creio que ela deveria ter um pouquinho mais de atenção, porque ela está realmente prejudicando uma lei que é excelente, ela está enfraquecendo a lei. E como eu atuo quando essa situação chega, primeiramente eu já ofereço também uma notícia crimes das falsas comunicação de crime contra essa pessoa, principalmente faço isso já de imediato, quando acordado com o cliente, para combater esse tipo de situação. Então, deixo a dica para todos aí, né, advogados iniciantes, enfim, todos, né, que quando estiver dentro de uma situação dessa, já comecem também de fazer a denúncia dessa situação, para que seja averiguado também se realmente essa comunicação de violência doméstica foi correta ou ela foi indevida. Agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos agora propor para vocês 3 aqui, vamos fazer um sentido assim, horário, começar do Dr. Márcio aqui, depois do Dr. Ralph, Dona Mariana. Para você que é aluno de direito, para você que está começando agora a advogar, para você que está tentando ou você tem o sonho de ser advogado, esse bloco aqui vai ser exclusivo para você, menino ou menina que tem o sonho de participar de um tribunal de júri na sua vida. Dr. Márcio, qual a principal dica para um principiante, para um aluno seu ou para o seu pupilo do seu escritório, para quem está começando, qual é a dica de ouro do advogado iniciante? Bom, vamos lá, né? Primeiramente, que se você quer ser um advogado, você tem que ter a base sólida que é o estágio. Isso não tenha nem dúvida. E dentro desse estágio, você ter a oportunidade de você olhar para que local você quer ir, né? Porque quem olha para tudo não acerta em nada. É como se fosse um tiro ao alvo. Se você não mirar, você não vai acertar. Não adianta você ter uma arma boa, né, uma flecha boa e você não saber para onde atirar, né? E a dica, eu diria assim, né, estudar bastante o processo, peticionar bastante, acompanhar o advogado em diligências é bem importante,
e saber que a advocacia é para os fortes. Principalmente isso, não é para fraco, não. Por isso você fala do estágio, né? Acompanhar os mais experientes e grudar nos caras para ver o que eles estão fazendo. Tem que ser assim. Eu vejo que eu passei assim por uma escola maravilhosa, que foi a Defensoria Pública. Fiquei 2 anos dentro da Defensoria Pública. Trabalhei também em delegacia, mas pouco tempo. E aí também tive uma pessoa que foi também uma advogada, atua na área criminal também, que ela me ajudou muito. Hoje eu repasso isso. Lembro que o defensor público que me ensinou, ele falou assim, a única coisa que eu quero de você, eu quero que você repasse o que eu estou fazendo para você com outras pessoas. Hoje eu faço isso. E leitura é fundamental. Quem não sabe ler, não sabe escrever. Né? Quer ser um bom advogado? E não é só ler um texto técnico, Mauro. É ler obras literárias, é ler um jornal, é ler um gibi. Muitas coisas vão inspirar o advogado, né? Sim, sim. E hoje também tem a gente brinca, né, que o mundo está mudando e está mudando mesmo. Nós temos a IA ali também para ajudar, né? Pedir roteiro, pedir dica na IA lá. Eu brinco que eu acordo de manhã cedo, vou pro meu escritório e falo assim, chego para a IA lá e falo assim, bom dia, meu defensor, né? Eu chamo ele, a minha IA de defensor, né? Ele, bom dia, doutor, o que vamos a fazer hoje? Então, hoje, assim, aprender a tecnologia que está a nosso favor é processo. Processo não é ler a última página do processo. Processo é ler de trás para frente, realmente, né? O processo a gente se lê da última... Não é como um livro, Mauro. O processo a gente não lê na primeira peça. Eu aprendi que o processo você lê de trás para frente para você entendendo por que ele está ali e de onde ele veio, né? E, assim, escrever, gente. Escrever. E a dica fundamental, não sabe o que vai escrever naquele tema? Dá uma olhadinha lá na jurisprudência, leia 3, 4 jurisprudências naquele sentido, que você já vai entender o que você vai fazer. A dica minha é essa. Leitura, jurisprudência e acompanhe o advogado. Muito bom. Doutor Ralph, tua vez. Eu puxo o gancho do Dr. Márcio, não só para o direito criminal, para você até saber qual área que você vai atuar. Porque dentro da faculdade, o direito criminal é lindo. Na prática, nem sempre. Né? Então, como é um curso que são 5 anos de curso, faça 6 meses no escritório de uma área, trabalhe num órgão público, trabalhe num PROCON, numa delegacia, num fórum, num escritório, para você se identificar, para você saber qual área você vai seguir. Né? A questão do estágio é o primeiro ponto que a gente dá como dica, né, quando você está estudando. Quando você vai abrir o seu escritório, eu sigo uma congregação onde o nosso bispo ele fala uma frase que é muito sábia. Tudo que nasce grande é monstro. O que isso quer dizer? Começa de baixo. Monta uma salinha. Eu tinha um sócio onde nós trabalhávamos. Ele morava numa casa de madeira e ele tinha uma peça sobrando na casa de madeira lá. O nosso primeiro escritório foi lá. Um sofá rasgado. A gente colocou um pano em cima. E daí aluguei uma pecinha maior, uma maior, fomos crescendo. Estou com quase 10 anos agora de estrada. Eu tenho um escritório que tem uma sala de reunião bonita, tem uma recepção, eu tenho advogados contratados, eu tenho estagiários contratados, mas eu comecei de baixo, com humildade, vai nas repartições lá, delegacia, qualquer lugar que você vai, por mais que nós temos que ter paridade de tratamentos, mas ali é o trabalho dele. Chega ali, conversa com qualquer pessoa de qualquer forma. Então, assim, comece pensando pequeno, mas mirando lá na frente. Né? Mirando lá na frente que você quer e sonhe e vai atrás dos seus sonhos. Né? Tenha propósito na sua vida, tenha objetivos na sua vida, não só no direito criminal, não só no direito. Né? Mas é isso. Um passo de cada vez. O doutor Márcio falou do estágio, você também falou do estágio, e vamos lá para a justiça desportiva, vamos colocar o jogador de futebol, jogar em todas as posições para ver qual é aquela posição que você se gosta, você se vê fazendo para poder agir depois focado no objetivo, é isso? Exatamente, porque o direito criminal, o direito em si, quando você entra na faculdade você tem uma ideia, depois que você entra, você pode ser muita coisa. Né? Não só advogado criminalista, pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um servidor público, advogado. Então, é uma situação, é muito amplo e são 5 anos para você decidir. Às vezes você entra jovem, você tem as suas dúvidas, é normal. Né? É normal, mas assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Não faço só pelo dinheiro, paga todas as minhas contas, mas eu gosto muito do embate ali, de defender. A gente vê muitas injustiças, né? Esses casos que eu citei de exemplo, se ele não tivesse um advogado que era da área combatível, talvez não conseguiria o resultado, talvez ele estaria preso até hoje. Né? Então,
Estudar também é um dos principais. Tem que saber de cabo a rabo ali todas as páginas do processo, né? É uma vida, né? Eu acredito que o direito criminal, não sei se é mais importante das coisas, mas a gente lida com a liberdade da pessoa, né? Então não dá para brincar com isso. Você não tem experiência? Não pensa no dinheiro que você vai ganhar sozinho. Chama alguém que tem experiência ali para atuar junto com você nas primeiras, para você pegar a bagagem. Eu ensino, adoro ensinar. Eu tô com uma advogada nova que se formou agora, ela me enche o saco. Mas eu gosto de conversar com ela, para dar o processo aqui, converso, explico. Fiz uma reunião com o cliente dela essa semana, né, conversando com ele, assim, porque eu acho muito bacana isso aí. Legal. Doutora Mariana, uma menininha de 18 anos está assistindo a gente e quer saber a sua dica para a menininha que está começando e para todos, logicamente. Bom, aproveitando, né, reitero os que os meus colegas falaram, e eu acho que, em primeiro lugar, humildade, né? Humildade, persistência, né? Não desista, corra atrás dos seus sonhos, não tenha medo de entrar numa delegacia, não tenha medo de entrar dentro do presídio, não tenha medo de conversar com o seu cliente, não tenha medo de perguntar ao seu cliente. Você está livre justamente para ajudar ele, né? Se você não sabe algo, pergunte para o colega, que o Dr. Ralph falou agora. Pergunta para o colega. A gente, né, é legal, às vezes, a gente troca figurinha entre nós, né? A gente não sabe tudo. A gente é um aprendiz. Até hoje nós temos dúvidas, né? Sabe tudo? Não, a gente não sabe, né? A gente pergunta, a gente conversa com um, conversa com o outro, daí o que eu faço, né? Me ajude, me deixar uma luz no fim do túnel. Então a gente se conversa. E não é feio você perguntar, não é feio você questionar, né? Tipo, nossa, vai achar que eu não sei. Não, gente, primeiro que a gente não sabe tudo. E humildade. O colega ali, ele não é meu inimigo, né? Respeita o colega quando você está numa audiência. O colega está defendendo o cliente dele assim como você está defendendo o seu, né? Vamos ter o respeito, porque às vezes o pessoal, principalmente de novo, acha que é inimigo. Não é, gente. Amanhã ele pode estar sentado do teu lado ali defendendo o mesmo cliente. Amanhã pode estar defendendo, né, interesses opostos. É normal dentro do direito, né? Ajudar o colega de profissão não é você não está gerando aquela concorrência. Não é teu concorrente. Ele é teu colega. Então eu acho que humildade, persistência é em primeiro lugar. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Agora há pouco você falou aqui no podcast que você ainda tem dificuldades por conta de ser uma mulher. Para quem está começando na advocacia, para quem está começando no direito e vai enfrentar os problemas que você... Como que você faz para driblar essas coisas e se impor como mulher e advogada? Educação, né? Persistência. E faço valer meus direitos, né? Se eu vejo que eu estou ali, aí para isso serve a prerrogativas, né? 0800, chama prerrogativas e vamos fazer valer o direito. Então tem jeito, é possível. Claro que tem. Não adianta querer se exaltar. Não, educação, né? Nós somos mulheres, nós somos ladies, então, sabe, não vamos responder vamos colocar assim, a agressividade com humildade, com educação, que educação e humildade abrem muitas portas. Não deu certo, tá ali, não quer deixar falar com o cliente. Prerrogativas, pronto, liga para prerrogativas, fica ali esperando que resolve. Brigar ali, fazer escândalo, não. Né? Fazer barraco não dá certo, não adianta. Então é isso, e não desistir, né? A gente tem, principalmente no começo de carreira, eu também faz quase 10 anos que eu advogo, a gente encontra dificuldades, acha que não vai dar certo, não é porque você se formou, tá ali, vai cliente, não. É conversar, distribuir seu cartão, sabe? Não ter vergonha, né? Não ter vergonha se você não souber se impor, ou estiver com medo. A primeira coisa que ocorre quando a gente se forma é a insegurança. É normal, entende? É só a prática que vai fazer, né? Vai fazer a gente enxergar certas situações, a ter mais confiança. Não tem medo da sua primeira audiência não saber onde sentar, falar com aquela voz meia, né, trêmula. É super normal. O importante é não desistir, né? Se tem um sonho, corra atrás do sonho, lute por ele, persista. Igual o Dr. Ralph falou, um degrauzinho por vez, não adianta você querer dar não vai resolver. É isso. Muito bom. Tivemos uma aula de direito criminal aqui, uma aula de direito para você que é aluno, para você que deseja ser advogado na sua vida. Veja várias vezes esse programa, desse podcast do Bioma 7. A intenção do Bioma 7 é trazer para você que está nos assistindo a base para você ter a vida de sucesso que você pretende. Aqui tem uma aula com 3 mestres da advocacia, o Ralph Lins, Dr. Ralph, o Márcio Costa e a Mariana Guidini, que nos deram o prazer dessa entrevista.
muito obrigado e até as próximas oportunidades, onde a gente vai abordar vários outros assuntos, porque a gente deixou várias coisas aqui no ar, mas que a gente deve voltar a tratar. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço ao Bioma 7 e estamos aí, né? Como é que faz para entrar em contato com vocês aí? Passa aí os arrobas de vocês. O meu é @ralphlins, né, no Instagram, Facebook também. E o escritório é Lins Advogados CTBA. Minha arroba é mwcosta.adv no Instagram. E também através do escritório, né? Que também dá para achar ali nas páginas amarelas. Boa. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer aos meus colegas também pelo prazer desse debate. Para me achar, meu nome aliás, é o @Mariana, com 2 N's, né? Mariana Guidini, ADV, e no Facebook é Mariana Guidini. Muito bem, muito obrigado. Esse é o Bioma 7, onde você pode ser qualquer coisa que você desejar, desde que você seja você sempre. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo Bioma 7. Obrigado.